Som. A paz de Deus, igreja viva. Agora nós vamos no momento mais especial dessa noite, que o Senhor vai falar conosco. Eu quero pedir aos irmãos que estão lá atrás, que ocupem aqui as cadeiras da frente. Eu gosto de sentir o calor dos meus irmãos. Eu gosto de ficar pertinho de vocês. Ocupe as primeiras cadeiras. Tá um culto gostoso hoje, né, gente? Bom, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 25. Enquanto você abre a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, dando continuidade, Senhor, a tudo que já foi feito neste lugar. Eu quero colocar a minha vida diante da Tua presença, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha falar através da minha vida. Papai, toma a Tua igreja, toma cada pessoa que aqui está, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Prepara os nossos corações, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Papai, que o Teu toque seja sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Toma-me em Tuas mãos, Pai. Usa da maneira que o Senhor quiser e que lhe agrada, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Umas palmas bem lindas para o Senhor. Todos acharam Mateus 25? Eu falei assim, Jesus, eu não vou falar que eu estou nervosa hoje. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3:11. Diz assim: venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém, igreja? Pode se sentar. Vocês estão me olhando assustado? Como nós acabamos de dizer aqui no louvor,
o nosso encontro com o noivo será lindo, não é mesmo? O encontro, vamos falar junto? O encontro com o noivo será lindo. Aleluia! O título desta noite é O Quanto Você Carrega. Este texto vai nos falar sobre estar pronto. O texto vai nos falar sobre preparo, vigilância, relacionamento com Deus. O noivo representa o nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva representa eu e você, a igreja. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Representa a nossa comunhão com Deus. Amém? O texto aqui vai nos dizer sobre a noiva de Cristo, que é eu e você, a igreja. E esse texto ele é lindo porque fala de 10 noivas, né? Mas 5 eram prudentes, 5 eram sábias, 5, eu creio que vigiava, se preparava. E 5 eram nécias, né? Despreparada. Aquela pessoa que sempre deixa tudo para a última hora. Mas olhando a olhos nus, todas eram noiva. Não é? Todas eram noiva. Todas carregavam as suas lamparinas. Todas elas tinham azeite. Amém? A olhos nus tudo igual, não é mesmo? Preparando o caminho, andando na caminhada, caminhando para o mesmo lugar. Eu quero falar para você que no caminho que elas estavam fazendo, o texto vai nos dizer que chegou um determinado momento, elas adormeceram. E eu vou começar falando do tempo de espera, para que nós venhamos encontrar o noivo. A caminhada não é fácil, não é mesmo? Nós estamos à espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora. E este tempo de espera, eu tenho alguns anos de caminhada com Jesus, como muitos de vocês aqui. Então, desde que eu me conheço por gente, tem uns 15 anos só, eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Quem mais ouve dizer que Jesus vai voltar? E eu entreguei a minha vida a esse Deus. Aos 10 anos de idade. E eu sempre ouço, Jesus vai voltar. E o Senhor me chamou a atenção nesse texto, porque esse tempo de espera, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, tem levado nós, a noiva de Cristo, a uma zona de conforto. Uma zona de conforto perigosa. E eu converso com Deus e eu gosto de viajar na palavra. Eu falei, Senhor, o que é essa zona de conforto? Nós nos acostumamos. Jesus vai voltar. O nosso coração não arde mais. O coração das imprudentes não ardia mais. Jesus vai voltar. É como se hoje eu disser para você, olhe para o irmão que está do seu lado e diz para ele, Jesus te ama. Faz isso. Nós compartilhamos Jesus e a volta de Cristo de uma maneira tão comum. E quando nós ouvimos dizer Jesus te ama, também ficou normal, né? O tempo de espera faz que nós tornemos comum aquilo que não é comum. A volta de Cristo não é comum. Jesus vai vir buscar a sua igreja, que é eu e você.
E será o maior evento, eu creio eu que será um dos eventos mais lindos e mais importante na nossa vida. Será lindo para aquele que entregou a sua vida para Jesus, para quem renunciou, para quem se santificou, se lavou. E será um momento tenebroso para aquele que não reconheceu o Senhor como seu Salvador. E este tempo de espera, as imprudentes, como muitas pessoas, muitos de nós, andamos por aí brincando de ser crente, acha que vai dar tempo. Só que quando ouve o grito, lá vem o noivo, as imprudentes se encontraram sem azeite. No grande dia, não haverá tempo. O arrependimento tardio, igreja, pode custar a sua salvação. Vocês estão muito sérios. Eu ouço muitas pessoas dizer que estava com saudade de ouvir falar da volta de Jesus. E hoje o Espírito Santo de Deus vai matar a nossa saudade. Ai, eu tenho saudade de ouvir falar da volta de Jesus. Como assim saudade de falar da volta de Jesus? Nós não somos a noiva de Cristo que está se preparando para um casamento? A minha filha vai casar. Todo dia é uma novidade, é um adorno, é um reparo aqui. Ah, vai ser assim, agora não vai mais ser assim. Isso vai dar, isso não vai dar. E assim é a nossa caminhada com Jesus. Nós temos que estar em constante manutenção, ajustando as nossas vestes. Tem noiva que engorda um pouquinho, tem que alargar. Tem noiva que é mais magrinha, tem que apertar o vestido. Porque um casamento se prepara com antecedência. Porque é uma festa muito grande. Então não pode ser de qualquer maneira. A noiva se prepara. Que coisa linda é poder sonhar com o vestido, com as pessoas que a gente ama, com os comes e bebes. É um sonho a ser realizado. E nós, a Igreja de Cristo, também nos preparamos para o dia de encontrar com o noivo, de encontrar com o nosso Deus. Eu com o copo bem discreto. O tempo de espera fez com que elas dormissem. A palavra de Deus vai nos dizer que todas dormiram. O que é esse dormir que o Espírito Santo me trouxe? É aqueles dias difíceis. É aqueles dias que na espera, as adversidades da vida, os problemas, de repente está tudo bem e parece que um caminhão vem ao nosso encontro e pá! O cansaço nos atinge, as distrações nos atingem, o sono espiritual chega no momento de fraqueza. Você não tem vontade de cultuar. Você não tem força para orar. Você já não louva mais como antes. Porque está demorando mesmo. Não vai ser agora. E no tempo do sono, a nossa paixão vira rotina. A nossa paixão é a nossa busca, a nossa adoração para o Senhor. Então vira rotineiro o caminho de casa para a igreja. Mais um culto. Estou na escala. Nossa, eu vou ter que fazer isso. É uma rotina sem paixão. De uma fé, de um coração que já não queima mais como antes.
Este é o sono espiritual. Este é a noiva que dorme. Querem luz, mas não querem a profundidade da intimidade do quarto com Deus. A intimidade no secreto, o processo do secreto. Querem o brilho do ministério, mas não o processo. A diferença não é na lâmpada que você carrega, mas o óleo que você cultiva. Por isso eu coloquei aqui o tema, o quanto você carrega. Todas elas estavam com o azeite, mas na caminhada, o azeite foi acabando. Porque enquanto tem chama, tem azeite. E essa chama, esse azeite que é o Espírito Santo de Deus, a responsabilidade é minha e sua de manter a chama acesa. A responsabilidade não é do bispo, do pastor, do líder, do seu marido, do seu filho, dos seus amigos, sei lá quem a gente coloca a culpa. A responsabilidade é minha e sua. Responsabilidade de nos mantermos ardentes diante de Deus, do Espírito Santo. De não fazer de uma oração algo tão comum, que se chegar algum enfermo, você falar, eu vou orar por você, mas o seu coração não arder na fé e na certeza que Deus pode curar. Nós temos que ser, como igreja de Cristo, os primeiros a acreditar. Cadê a nossa fé fervente? Cadê aquela chama ardente do Espírito Santo de Deus? Que às vezes nós queremos tantas coisas, né? Nós entramos no templo preocupado com tantas coisas que nos esquecemos do principal. O culto ao Espírito Santo, o culto a Jesus, a entrega. Nós viemos aqui única e exclusivamente para entregar. O quê? A nossa adoração. Somos Martas, somos Marta. Marta é uma mulher maravilhosa. Eu me identifico com ela algumas vezes. E vocês com certeza vão se identificar. Porque nós falamos muito, né? Eu ouço, converso com muitas pessoas. Falam assim, ai Marta, virou piada, né? Lá vai a Marta. Se Jesus chegasse, mandasse um recado para você hoje. Fulano, eu vou na sua casa. O que você faria? Arrumava a casa. E foi isso que Marta foi fazer. Jesus ia lá. Ela foi cuidar da casa. Creio eu, preparar o jantar. Receber a comitiva, porque Jesus não andava sozinho, ele andava com multidão. Pensa, vem Jesus e mais a multidão. E nós queremos fazer o melhor, e assim Marta queria fazer o melhor. Vai para lá, vai para cá. Cansada, fadigada, porque Jesus estava ali. E assim somos nós quando nós caímos no tempo de espera. Se está no louvor, já chega, já sobe para ensaiar o louvor. Se está na escala, vai arrumar, cada um vai arrumar, porque tem escala, porque tem que fazer isso. Ai, tem que ligar para fulano, porque eu tenho que trazer. E Deus vive falando com a igreja. Vem, se assenta aos meus pés. Eu tenho algo para falar contigo. Eu tenho algo a se entregar. Ser Marta é fundamental. Precisamos cuidar das coisas que é de Deus. Mas ser Maria também é fundamental. E aí é que entra o Espírito Santo e nossa dependência total do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo nos dá equilíbrio sobre tudo e todas as coisas. É Ele que nos convence. É Ele que nos acalma. É Ele que interpreta as nossas orações a Deus. É Ele que nos corrige. É Ele que nos dá entendimento da palavra de Deus. É Ele que nos ensina a ser igreja. É Ele que nos enche e nos prepara para receber o noivo. É Ele que endireita o pau que nasce torto, que é eu e você, né? Ele vai nos aprumando. Ele vai nos afiando. E no decorrer do dia a dia, do trabalho, de tudo, nós nos esquecemos de nos encher. De encher a nossa lamparina com o Espírito Santo de Deus. E a palavra de hoje vem nos despertar. Porque para a glória de Deus, hoje nós ainda temos tempo de nos encher. De despertar, nossa, é mesmo. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso dobrar o meu joelho. Quando eu falo de tornar comum o que não é o comum, é que nós oramos todos os dias, sim. Mas às vezes se tornou comum. O coração já não rasga mais. Se torna rotineiro para poder não... Está orando? Estou. Está fazendo devocional? Estou. Estou lendo a Bíblia? Estou. Mas não é a maneira que você faz. É a maneira de como você entrega isso a Deus. Sabe aquele momento que a noiva se prepara para encontrar o noivo? Que o coração arde e acelera. Todos os dias. Nós precisamos ser assim. E aquele dia que o nosso coração talvez não vai acelerar, ou dobrar o joelho, que nós não vamos conseguir orar, que nós só vamos chorar, vem a importância de ter reserva. Todas dormiram, mas as prudentes dormiram, mas a chama se mantinha acesa. Você não tem força. E é no tempo da reserva que mesmo sem força você vem. Você não quer mais, mas é a reserva que faz você só mais um pouquinho. Ou entregar tudo. A reserva faz com que você não entregue aquilo que é precioso. Em Apocalipse 3:11 vai falar de coroa. Coroa é um bem. É uma recompensa, é uma promessa do Senhor para mim e você. A coroa é um bem espiritual, é a nossa intimidade e fé. Nós temos que guardá-la. Quem pode roubar a nossa coroa? Alguém sabe? Não, irmão. Sabe quem rouba a nossa coroa? É o inimigo, mas ele tem estratégia. Nós temos que guardar a nossa intimidade, a nossa fé do pecado. Porque é o pecado que rouba a nossa coroa. É o pecado que rouba a nossa intimidade com Deus. É o pecado, é a incredulidade que rouba a nossa fé. É o pecado do ativismo que faz a gente mascarar o tempo com Deus. Fazer de qualquer maneira. Fazer o azeite queimar rápido até secar. Mas hoje o Espírito Santo quer nos encher. Quer nos dar adorno. Quer consertar as nossas vestes. Tem nos chamado à reflexão. Sabe quando a gente faz algo de errado e se arrepende? É isso que o Espírito Santo quer. Nesta noite Ele quer chamar a atenção para nós olhar o que nós estamos carregando no caminho.
O que nós estamos fazendo no tempo de espera? Está nos analisando, nos levando a analisar como nós estamos como a igreja de Cristo. A responsabilidade de manter a chama acesa é única e exclusivamente sua. Ninguém pode tirar o Espírito Santo de mim e de você. Ele vai voltar. Isso é real. Isso não é comum. Ele vai voltar, igreja. E os sinais testificam que está perto. E nós temos que nos alegrar e esperar com alegria, porque é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você enfrentamos as adversidades. É por isso que eu e você não entregamos fácil a guerra, a luta. Porque nós estamos debaixo de uma promessa que é: Ele vai voltar. Nós estamos debaixo de uma promessa do Espírito Santo. E eu quero que vocês abram comigo em Efésios 14, 1. Opa, 1:14. 1:14. O Espírito Santo, ele é uma promessa do Senhor para nós. Quando ele retornou aos céus, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele deixou uma garantia. E aqui em Efésios 1:14 diz assim: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da tua glória. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Quando você está com uma dívida muito alta, é você chegar no banco e empenhorar algo que vale R$50. Você precisa de um empréstimo de R$50. E você deixa uma joia que vale R$500.000. O Espírito Santo, ele está com uma garantia para mim e para você, registrado no mundo espiritual, de que Jesus vai voltar para nos resgatar. Há uma promessa de uma vida transformada. Ele prometeu a salvação. Há uma promessa de um corpo glorioso. Quando eu leio coisas assim, igreja, quem somos nós para que o Senhor derrame tanto amor assim? Se tão louca que nós somos. Porque é muito fácil querer ser prudente, nós até nos achamos prudentes. Mas se nós analisarmos a nossa atitude, nós estamos mais nécias. Por isso é o quanto você carrega. Guarda aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Se encha desse Espírito. Busca Ele. Busca Ele quando tudo estiver ruim. Busca Ele quando tudo estiver bom. Encha, encha, encha. Se encha dEle. Busque na palavra. O meu pastor falou que ganha quem lê. E eu amei essa frase. Porque toda vez que ele fala que ganha quem lê, eu falo: Senhor, eu ganho muito. Nós lemos tanto a Bíblia. E esses dias, eu li esse texto.
Eu chorei um dia inteiro. Sabe quando você anda que parece que você está carregando algo valioso? Meu dia foi diferente. Há um penhor pela minha vida. Eu não posso falhar comigo. Eu não posso falhar na caminhada. Eu não posso fraquejar. Porque o Senhor acreditou em mim e em você. Por isso Ele deixou o Espírito Santo. Para que nós não venhamos nos perder. E nós temos que nos encher a cada dia. Os dias, notícias são mal. As atitudes do nosso próximo, às vezes, nem sempre será boa. Nem sempre teremos aquele positivo. Nem sempre vai estar tudo bem. Mas sempre. Todos os dias da nossa vida. Na luz. Na pouca luz. O Espírito Santo de Deus estará conosco. E isto não é qualquer coisa, igreja. É Ele que nos faz despertar e continuar a caminhada. É Ele que nos faz carregar tanto a lâmpada, quanto mais uma botija cheia de reserva. Porque é essa reserva que vai nos manter na caminhada até o dia da vinda dEle, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas a palavra fala para nós guardar o que nós temos. Porque no grande dia, o noivo vai vir ao nosso encontro. E nós seremos coroados. Coroados. Que lindo vai ser o Senhor abrir o livro da vida. E nos chamar pelo nosso nome. É isso que é a volta de Cristo. É o nosso nome escrito no livro da vida. Pensa Ele falar: vem. Vem, Raquel, filha amada. Tu perseveraste até o fim. Vem, Camila. E assim sucessivamente com cada um de nós. Quem somos nós para essa coroa? Mas nós seremos coroados. Eu sonho com o abraço do meu Jesus. Porque lá não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá medo. Não haverá mais morte. Meu Deus, eu anseio por este dia. Porque tem dia que até a morte nós desejamos. Sendo que o autor da vida nos deu uma vida eterna. Eu quero convidar a igreja a orar. Vocês estão muito silenciosos. É algo que traz um temor. Mas nós temos que nos preparar para esse dia. E eu quero que nós oremos juntos. Se caso você se encontrou com pouco azeite. Se caso você reconhece nessa noite que a chama se apagou, irmão. Eu não estou... Ninguém aqui pode julgar. Se você reconhece que até tem azeite, mas precisa de mais. Eu quero que você se sinta à vontade na casa do Pai. Se você quiser vir à frente para orar. Se você quiser dobrar os seus joelhos e se derramar. Talvez como há muito tempo você não se derrama na presença de Deus. Rasgar suas vestes do pecado, sabe? Não liga para quem está na esquerda e não liga para quem está na direita. Nós estamos no tempo de romper. Só que antes de romper em qualquer área da nossa vida, nós temos que romper no céu. O céu não pode estar de bronze a nossa oração. O céu não pode estar em silêncio. E talvez você ache que o céu está em silêncio, mas não é o céu nunca se silencia.
É a sua boca que deixou de falar com Deus. É o seu coração que deixou de derramar aos pés do Senhor tudo aquilo que não tem valor espiritual, tudo aquilo que tem sido peso sobre sua vida. Que nesta noite você possa ter um momento de se esvaziar, para que o Espírito Santo venha se encher até transbordar. Vamos ficar de pé? Fica à vontade. Se você precisar de uma oração, você pode vir aqui, que os bispos, pastores, os líderes vão orar por você. Se você quer simplesmente dobrar o seu joelho e receber de Deus, você pode também. Vamos buscar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, nós como sua igreja, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Obrigado por esta palavra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita cada coração nesta noite. Papai, tudo aquilo que tem servido como distração, Senhor, tudo aquilo que tem apagado, ofuscado a chama do Teu Espírito dentro de nós, Senhor, nos ajude a remover agora. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos ensina a nos esvaziar, Papai, porque muitas vezes nós queremos nos esvaziar na Tua presença, mas não sabemos como, Senhor. Então vem nesta noite, Senhor, vai nos enchendo. Papai, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais do Teu povo, para que eles possam ouvir a Tua voz. Senhor, toca nos corações, visita o coração amargurado, o coração que está pesado, Senhor. Visita o coração que se sente nesta noite temeroso. Senhor, todo espírito de dúvida, de confusão, que tem preocupado a sua igreja, Pai, que seja cessado agora. Ah, soberano Deus, aonde não tem esperança, Tu és a nossa esperança, Senhor. Restaura nesta noite, restaura a fé, Espírito Santo, restaura a nossa força espiritual. Papai, vai tocando em cada vida que aqui o Senhor trouxe nesta noite. Senhor, vai nos revestindo com a armadura do Teu Espírito Santo. Nos proteja com o capacete da salvação, para que o inimigo não venha fazer bagunça em nossa mente, Pai. Somente o Senhor, Papai, leva os nossos pensamentos cativos, a obediência a Ti. Somente o Teu querer, somente a Tua vontade nesta noite, Pai. Esvazia a nossa alma, toca em nossas emoções, derrama o fruto, Senhor, do domínio próprio, para que nós venhamos ter controle, Pai, para que a ansiedade não tire nós do prumo, para que a depressão não roube nossa esperança, Pai. Revista-nos com a couraça da justiça, Senhor. Nesta noite, Pai, blinda o nosso coração. Ensina-nos a guardar o nosso coração, Senhor, contra as setas do inimigo. Ah, Papai do céu, sela-nos com o cinto da verdade. Que a verdade venha lançar por terra toda mentira de Satanás, todo sofisma na mente e no coração da Tua igreja, Senhor. Calça-nos com o evangelho da paz. Já consagra a nossa boca para que nós possamos proclamar e anunciar a Sua volta com alegria, Pai. Porque a Sua volta significa salvação, vida eterna, libertação. Ah, Papai, nós aguardamos por este dia, Senhor. Torna-nos ganhadores de alma, Senhor. Torna-nos a igreja a qual o Senhor quer que nós sejamos, Espírito Santo de Deus. Desperta-nos, Senhor.
Não deixe que nós venhamos dormir, que nós venhamos manter a nossa espada, Senhor, que é a tua palavra, 24 horas, Senhor, em nossas mãos, guerreando contra tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao